Os citrinos são reis e senhores no Algarve. A evolução da citricultura na última década deveu-se, em grande parte, aos avanços tecnológicos. Os produtores investem não só em variedades mais produtivas, como também adotam as melhores práticas agrícolas, seja na gestão da rega ou no controlo de pragas e doenças. Sabia que é também aqui no sul do país, mais concretamente em Faro, que está guardada a coleção referência de citrinos de todo o país? No total, são mais de 200 variedades. Mas antes dessa visita, acompanhamos a colheita da laranja, o produto rainha da agricultura algarvia, na exploração de um dos associados da Frutalgoz, uma organização de produtores que junta 7 citricultores. Estamos numa parcela da variedade Lano Leite, que atinge a sua fase de maturação em meados de fevereiro-março. Neste momento já tem índice de maturação, ou seja, uma relação de açúcares, acidez, que está ótima para o consumo, para o seu consumo. E por incrível que pareça, esta variedade faz a floração quase na mesma altura em que faz a maturação. Neste momento nós temos frutos maduros, podemos colhê-los até meados de abril, maio e ao mesmo tempo estamos a começar, dentro de um mês e meio, a floração. Portanto, por vezes a árvore tem ao mesmo tempo o fruto maduro e ao mesmo tempo a floração, de forma a promover a frutificação do próximo ano. De forma a preservar ao máximo a longevidade da laranja, a apanha é feita de forma meticulosa. No Algarve nós não temos sistema de colheita industrial e creio que no país isso não existe, não temos dimensões para tal e como tal a colheita é feita toda manualmente. É feita por operadores, por pessoas. A fruta é colocada dentro destas caixas que são chamados palotes. É colhida à tesoura, portanto é feito um corte ao nível do pedúnculo junto à roseta para permitir que o fruto tenha mais longevidade e normalmente as pessoas quando o colhem colocam dentro de umas bolsas próprias e a posteriori para dentro destes palotes. Um pomar de laranja pode produzir entre as 30 e as 50 toneladas por hectare. Portanto, a condição mais ótima será produzirmos sempre o máximo possível, porque implica a viabilidade da exploração agrícola. Laranjas de cor intensa, sumarentas e com um sabor perfeitamente equilibrado entre a acidez e a doçura. São a imagem de marca dos citrinos do Algarve. Na região do Algarve temos condições ótimas de solo e de clima para o desenvolvimento da cultura da laranja. As horas de sol conferem e a exposição dos frutos ao sol conferem as suas qualidades organoléticas, o que nos permite ter um produto com muita qualidade e muito apreciado pelos nossos consumidores e pelos consumidores do exterior também. A Frutalgoz adota desde sempre práticas agrícolas sustentáveis que permitem poupar recursos e, simultaneamente, preservar o meio ambiente. A rega é apenas uma das áreas onde a empresa tem vindo a investir. E numa altura em que a escassez de água na região se tem vindo a agravar, esta organização de produtores está a instalar sondas de umidade de solo e estações meteorológicas para uma gestão de rega ainda mais eficiente. Essencialmente, estas medidas entram no conceito da sustentabilidade e também biodiversidade. Começando por falar um pouco pelo sistema de rega, o sistema de rega gota a gota é um sistema que nos permite economizar um fator de produção que neste momento é muito importante, que é a água, e a qual está em falta no Algarve. Depois temos também uma preocupação no controle das pragas e doenças com produtos o menos agressivos possível, quer para o ambiente, quer para os consumidores.
E depois também, em termos de solo, mantemos o enrelvamento da entrelinha, que permite evitar compactação, permite evitar erosão e permite também manter não só a flora autóctone, gastar menos herbicida e, portanto, é um conjunto de boas práticas que nos leva a garantir a sustentabilidade e também a biodiversidade. De facto, produzir citrinos atualmente é bastante exigente. Quem o afirma é Amilcar Duarte, professor universitário e profundo conhecedor da citricultura algarvia. Antigamente bastava ter uma laranja, enfim, supostamente doce e que vendia-se no mercado e as pessoas compravam. Hoje, a laranja não só deve ser doce, como deve ter o bom aspecto que o consumidor exige, o calibre, a cor, não deve ter defeitos, enfim, há todas umas exigências que hoje se colocam que são um grande desafio para quem produz laranjas, para quem produz citrinos. Portanto, corresponder fazer essa produção que tenha esse nível de qualidade em termos visuais e organolépticos também. Por outro lado, as margens de lucro dos agricultores são muito baixas e, portanto, os agricultores, para poderem produzir e vender no mercado, que é altamente competitivo, têm que ter elevadas produtividades. Mas, por outro lado, não podem gastar os recursos de qualquer maneira, têm que poupar recursos. Falámos da poupança de água, que é um aspecto importante que têm que poupar, mas têm que poupar também em adubos. Aqui algumas das zonas do Algarve onde são cultivados citrinos são zonas vulneráveis aos nitratos, onde é necessário limitar a aplicação de nitratos. É necessário, portanto, limitar também a aplicação dos adubos em geral, não só porque eles causam danos ambientais, mas porque eles também custam dinheiro ao agricultor. Portanto, o agricultor tem sempre essa necessidade de produzir com qualidade, produzir em quantidade e produzir com o mínimo de recursos possível. Também a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, um parceiro indispensável dos produtores, revela a importância que o setor dos citrinos tem para a economia da região. Sendo a cultura dos citrinos rainha no Algarve, é também muito diversa naquilo que são os seus operadores económicos e as suas características. Nós atualmente no Algarve devemos ter à volta de 15.900 hectares de citrinos, 13.400 de laranjeiras, cerca de 615 de limoeiros e depois o resto tanjarineiras. Temos grandes explorações do mais evoluído e do mais competitivo que existe inclusivamente a nível europeu, fortemente competitivas, estão habituadas a trabalhar em mercados de grande exigência, quer em termos de concorrência, quer em termos de requisitos de qualidade, empresas que exportam, empresas que vendem para a grande distribuição. E depois temos o resto também, outras empresas de média e pequena dimensão que trabalham com os mercados locais, trabalham com os mercados abastecedores, trabalham com os mercados de proximidade, empresas familiares, não é? Portanto, os citrinos, digamos que têm fortemente enraizado naquilo que é a economia agrícola, a economia rural do Algarve. A indicação geográfica protegida Citrinos do Algarve, certificação de qualidade que atesta desde as melhores práticas agrícolas até aos mais modernos processos de conservação, é cada vez mais um fator de diferenciação no mercado internacional. Nós temos também a nossa marca de excelência, que é a IGP Citrinos do Algarve. Ela hoje em dia é aquilo que distingue claramente e que permite, inclusivamente, que numa altura em que o mercado mundial está a atravessar um abanão na parte dos preços aos produtos citrícolas, um abanão muito significativo, nomeadamente aqui a nossa vizinha Espanha, as cotações da laranja algarvia se tenham mantido. Evidentemente sofreram também um pouco esta debacle, mas têm-se mantido em níveis bastante interessantes. Isso porquê? Porque o consumidor e, por inerência, quem compra e distribui, reconhece que, apesar de estarmos a falar de uma commodity agrícola, há qualquer coisa de diferente na laranja do Algarve, nomeadamente aquilo que todos falamos, que é o sumo, o doce e aquela conjugação também com aquela acidez que faz com que isto seja um produto de excelência, efetivamente, a nível mundial. Seguimos até ao Centro de Experimentação Hortofrutícola do Patacão, onde se encontra a única coleção de germoplasma de citrinos do país. Dito de outra forma, aqui estão preservadas variedades de citrinos do norte ao sul do país, as ilhas incluídas.
Temos aqui nesta coleção 258 variedades de diversos tipos de citrinos, laranjeiras, que será o mais numeroso, com 94 variedades, creio, cerca de 60 limoeiros, 40 variedades das tangerineiras e seus híbridos, limeiras, citrinos ornamentais, laranjeiras azedas, mais utilizadas para porta-enxerto, outro tipo de plantas que são usadas para porta-enxerto. Preservar e caracterizar as diferentes variedades, sob pena que toda esta riqueza genética desaparecesse, foram os objetivos que nortearam a criação deste arquivo a céu aberto. Esta coleção, pois, destina-se a conservar o nosso património genético dos citrinos, evitar a perda de variedades regionais, que se não fosse esta tentativa, portanto, de concentrá-las, provavelmente algumas já estariam perdidas, como se calhar outras que não sabemos já o foram, mas como entidade pública achamos que é nosso dever, portanto, evitar a erosão genética deste tipo de materiais, conservá-los, caracterizá-los, sabemos as suas características e se houver algumas que realmente possam ser introduzidas no mercado e constituir uma mais-valia para a produção, que possam ter características mais interessantes, ou por produzirem mais cedo, ou produzirem mais tarde, ou por o fruto em si ter algum aroma, um sabor mais apreciado pelo consumidor. Vamos conhecer agora algumas variedades de laranja deste valioso tesouro que começou a ser construído nos anos 80 e está sob a tutela da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve. Esta é uma entrada que veio dos Açores, esta foi designada de laranjeira vermelha de São Jorge, realmente tem uma epiderme mais vermelha, precisamente no quadrante norte. É uma fruta do grupo das comuns ou das redondas. Não terá um grande interesse para consumir fresco, mas em certas alturas também tem a sua vez e para a indústria do sumo pode ter algum interesse. É uma árvore muito vigorosa que arrancou muito bem, tem um bom porte, é muito produtiva. Os frutos têm bastante sumo, o calibre não será dos maiores, mas é uma fruta com algum interesse e também, se calhar, na área da agricultura biológica, em modo de produção biológica, pode ser uma mais-valia. Esta é uma laranjeira prata, portanto, veio do Tua, em princípio, portanto, de Trás-os-Montes. Adaptou-se bem às nossas condições, já está a passar um pouco a época dela, portanto caiu com muita facilidade, não tem um grande calibre. Vou abri-la para ver o número de sementes. Este é um fruto com algum número significativo de sementes, mas tem uma casca fina. Já a saboreei e tem um sabor aceitável. Nesta altura, interessará mais a sua preservação do que uma aposta com variedade comercial. Esta entidade pública tem também um importante papel na monitorização dos organismos prejudiciais das culturas, sejam eles as pragas, os vírus ou as bactérias. E, claro, controlar os inimigos dos citrinos na principal zona de produção do país merece aqui uma especial atenção. Cada inimigo tem a sua metodologia de amostragem e de observação. Se estivermos a falar deste inseto que é a psila dos citrinos, psila africana dos citrinos, a Triosa eritreia, portanto, aqui temos que fazer observações no campo, nas árvores, na rebentação, para confirmar ou não a presença de sintomas característicos. O que temos aqui é uma armadilha pegajosa, uma armadilha cromotrópica amarela, que tem uma base de cola que serve para capturar insetos indiferenciadamente, espécies que são pragas, que não são pragas, mas depois isto carece de uma observação laboratorial para confirmar realmente o que está aqui. Este trabalho de prevenção é fundamental, porque quanto mais cedo forem identificados os inimigos da cultura, mais facilmente se podem implementar medidas para travar a sua expansão e, consequentemente, reduzir o risco de prejuízos para os citricultores. Neste caso, que são chamadas pragas de quarentena, elas são de quarentena porque são problemáticas, que é difícil o seu controle, que podem trazer com elas determinadas doenças e quanto mais cedo for
a sua identificação, mais fácil é termos medidas de erradicação e de supressão para evitar que ela se alastre por todo o território ou para que leve mais tempo até que se alastre para as várias regiões do país, e neste caso do Algarve. Esta praga em si, que é a triosa, o inseto em si, o que provoca na árvore são sintomas de deformação de folhas, não está aqui o problema. O problema é o vetor que pode vir com ela, que aí sim é uma bactéria que afeta a cultura dos citrinos e que está provado que noutras regiões produtoras de citrinos a nível mundial tem provocado elevados prejuízos. A monitorização desta praga em particular, a triosa eritreia, assume cuidados redobrados, até porque a sua principal ameaça está no facto de ela poder ser o vetor de uma doença que está a causar estragos severos em algumas das principais zonas de produção de citrinos a nível global, tal como nos explica o professor universitário. É uma doença que é o Wanglongbing, é uma doença que não está cá ainda, mas é uma doença que é extremamente devastadora na citricultura dos vários países onde ela tem entrado, dessa doença tem entrado. Ela provoca estragos muito grandes, perdas de produção da ordem dos 60% em alguns casos, como é o caso do estado da Flórida, por exemplo, nos Estados Unidos, para falarmos de países até evoluídos, com agricultura evoluída e com um potencial científico de investigação também para combater esses problemas. Esta doença, o Wanglongbing, é uma doença que só se transmite, é uma doença bacteriana que só se transmite através de vetores. Embora a doença nunca tenha sido detectada em Portugal, nós já temos em Portugal um dos vetores dessa doença, que é a triose eritreia ou a psila africana dos citrinos. Essa psila africana dos citrinos está já no nosso território, está praticamente em toda a costa ocidental portuguesa, toda a costa atlântica, e esse vetor, a partir do momento em que nós temos o vetor cá, há o perigo de uma única planta que tenha o Wanglongbing, de poder contagiar as outras através desse vetor que se alimenta de uma planta que esteja infectada com a doença, o Wanglongbing, ou nós chamamos às vezes o HLB, e depois vai alimentar-se de uma outra planta que esteja saudável e vai contaminar essa planta e pode vir a contaminar uma série de outras plantas à sua volta. É um problema que nós temos neste momento, uma ameaça grande, que nós o que tentamos fazer é tentar controlar esta psila africana dos citrinos no sentido de ela ser menos numerosa, de haver menos focos desta praga, de forma a que ela se dissemine o mínimo possível no nosso território. O investigador alerta ainda para o perigo que a compra de plantas no estrangeiro pode trazer para a sanidade vegetal do país. As pessoas podem não se aperceber, mas às vezes a introdução de uma planta ou uma planta que mandam vir pela internet, umas sementes, uns propagos de qualquer tipo, podem vir a provocar danos económicos extraordinários, danos ambientais enormes também, porque depois, para combater as pragas ou as doenças associadas a essa doença, neste caso os vetores associados à doença, é necessário aplicar dezenas, centenas de toneladas de pesticidas no nosso território para combater essa praga. Regressamos ao pomar, onde após a colheita, a laranja segue agora até à central da fruta algoz. São várias as etapas pela qual passa a fruta até estar pronta a ser expedida. A laranja chega, é pesada, é separada por lotes. Depois, depende se sai logo diretamente nesse dia para o consumidor, para o cliente, ou é armazenada em câmaras de frio. Sofre o tratamento inicial com um produto para ela não se estragar, passa pela lavadora, enceradora, secador, depois vai ao calibrador para separar por tamanhos, por calibres e também por qualidade, que é por categorias. Categoria 1, que é a laranja que tem melhor apresentação, categoria 2 já podemos obter lotes com alguns defeitos epidérmicos, mas que a nível de sabor não impede o consumo e é de ótima qualidade na mesma. Tal como há a produção de laranja praticamente durante 365 dias, também a sua comercialização se faz ao longo de todo o ano. Aqui na Fruta Algoz elaboramos entre 8.000 a 12.000 toneladas de citrinos anualmente, desde variedades de inverno, Niol, Navelina, variedades de primavera, as Landlates, e variedades de verão, Valência Latte.
A nível comercial, o destino da nossa laranja, a maior parte vai para as grandes superfícies cá em Portugal. Mas temos alguma percentagem que vai para o exterior. A nível internacional trabalhamos com França principalmente e também com Espanha. Quando a Espanha sente alguma necessidade no verão e falta-lhe algumas quantidades, vem buscar a Portugal e também vendemos alguma a clientes espanhóis. As exportações representam para já 20% da produção. No entanto, o objetivo é continuar a crescer no mercado internacional. Ainda para mais, quando a procura pelos citrinos do Algarve está em alta. A nível do mercado interno, penso que já atingimos a maturidade, mas estamos ainda muito para trabalhar nos mercados externos. E a laranja de Portugal está a ser muito procurada, principalmente dos países de França, Suíça, Bélgica. Estão a apostar na nossa laranja pela doçura. Foi precisamente para se atingir o maior sucesso, além fronteiras, que há perto de 3 anos nasceu a Algar Orange, Associação de Operadores de Citrinos do Algarve. O objetivo fundamental desta associação é promover o produto produzido na região, os citrinos, nomeadamente a laranja do Algarve, na sua vertente de qualidade, porque nós entendemos que não podemos estar no mercado, e fundamentalmente no mercado internacional, não podemos estar por via do preço, porque não temos competências para isso, não temos volumes de produção para isso, temos que estar pela via da qualidade. E, efetivamente, a qualidade intrínseca tanto dos citrinos produzidos aqui tanto no sul de Portugal levam a que seja reconhecido como um excelente produto. A associação está empenhada em tornar-se a gestora de indicação geográfica protegida, acreditando que a gestão desta certificação é mais um trunfo que impulsionará a promoção externa. Em curso, aquilo que nós estamos a desenvolver e a tentar concretizar é, efetivamente, sermos a entidade gestora da indicação geográfica protegida, de forma a dar um grande impulso ao produto qualificado e certificado, nesta vertente da IGP, que é, digamos, o principal patamar para a promoção da qualidade do produto. Hoje a mais-valia da certificação IGP e de outras certificações, a Global Gap e por aí, e as certificações que os nossos próprios clientes exigem, traz a garantia ao consumidor que o produto é fiável do ponto de vista fitossanitário, do ponto de vista da qualidade. Portanto, essa é a grande mais-valia. Nós não podemos dizer que o facto do produto ser certificado nos traz o upgrade a nível do preço pago por quilo. Não é isso. Aquilo que nós podemos dizer é que quem não se certificar, num futuro próximo, num futuro breve, terá grandes dificuldades em colocar o produto no mercado. Os citrinos do Algarve são uma das imagens de marca da região. Promover internacionalmente uma produção que se diferencia pela qualidade é o caminho para se conquistarem os novos mercados.